Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Flávia novamente, contadora na Cadmes, Soluções Contábeis e Administrativas. Estamos no ar com o nosso segundo podcast e hoje eu trouxe uma pessoa aqui excepcional que vai dar dicas maravilhosas para os empreendedores que possuem equipes, possuem colaboradores e precisam saber lidar com ele. Hoje eu estou aqui com a Tude Vieira, ela é nossa administradora e analista comportamental. Por gentileza, Tude, se apresenta um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, né? Sou Tude Vieira, sou administradora, especialista em gente, eu diria. E achei muito legal você trazer esse conteúdo para contribuir com os teus seguidores, com os teus clientes, porque gente hoje é um dos maiores desafios, né? Sim. Acho que o maior desafio hoje dos negócios é gente, quando se trata de negócio. Sim. Então, parabéns aí. Muito obrigada. Acho que espero, né, que nossos telespectadores gostem bastante do conteúdo. E só para reforçar, a Cadmes, ela também trabalha nessa gestão de recursos humanos e departamento pessoal. Então, se você precisa, você pode nos contatar. Tude, antes da gente começar de fato com as perguntas mais técnicas, eu queria só que você se apresentasse para a gente, assim, contasse um pouquinho da sua história pessoal, profissional, do que você saiu e como é que você chegou ao que você é hoje, um homem bastante conhecido aí nessa questão de palestras, né? Você tem bastantes cursos assim que agregam. Queria só que você comunicasse um pouquinho para a gente. Minha história ela é uma história que eu acho que é uma história bem comum, porque hoje eu digo que qualquer pessoa que a gente encontra tem uma história de superação, né? E comigo não poderia ser diferente. Eu começaria, são tantas partes da minha história que se eu for contar aqui vai demorar muito tempo, então eu vou resumir para uma parte ali aos 33 anos, que foi quando eu decidi, fui impulsionada por uma outra pessoa a fazer faculdade. Até os 33 anos de idade, eu não tinha desenvolvimento nenhum. E por eu ter uma dificuldade muito grande de concentração e aprendizagem, eu detestava estudar. Com muito esforço, muito incentivo da família, eu comecei aos 33 anos a fazer faculdade. Saí com 38 e comecei a minha jornada profissional com 39 anos de idade. 38 para 39 ali no final do ano, ali na mudança, na virada do ano. Cheia de experiência. Exatamente. Mas como eu sempre tive muita dificuldade de concentração, de aprendizado, e em função do TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então eu sempre tive essa dificuldade. Mas bastou o primeiro dia na faculdade para me apaixonar pelo curso que escolheram para mim, que não foi nem eu que escolhi. E eu tomei a decisão ali no primeiro semestre de ajudar pessoas a terem um negócio próspero. Por quê? Porque quando eu tinha 14 anos de casada, descobri que eu estava grávida em um dia. No outro dia, o meu marido faleceu em um acidente de moto. Nossa. E naquele momento eu era do lar. E aí depois, nessa fase muito difícil da minha vida, eu mudei para Palmas, para o Tocantins, né? E chegando aqui, eu entrei de sócia com uma irmã minha em um negócio. E eu achava que abrir... Só um pouquinho. Nesse prazo que você entrou no negócio, eu ouvi essa fatalidade com o seu marido. Quantos anos você tinha? 29. 29. Eu me casei com 16. Nossa. Praticamente. Aí foi assim, foi mais ou menos por aí. Então eu tinha uma filha de 5 anos, estava grávida de outra. Uhum. Um cachorro entrou na frente da moto. E aí aconteceu o acidente. E até aquele momento eu era do lar. Não tinha experiência profissional, não tinha dinheiro, não tinha nada. Nada. Então, eu só fiquei com 2 filhas mesmo, inclusive sem pensão, Nossa. Sem nada, né? Começando do zero. Que situação. Quando eu mudei para Palmas, uma irmã minha me dando um apoio muito grande, me ofereceu a sociedade e nós abrimos uma loja, uma empresa aqui em Palmas. E naquela época, como eu não tinha experiência, eu achava que abrir um negócio, Flávia, era só escolher um bom ponto, colocar um bom produto... Vamos vender. Vamos esperar o cliente vir, né, comprar o produto. O que não aconteceu. Por um momento nós tivemos até um sucesso, foi um sucesso na época. Nós chegamos a ter 3 unidades aqui, né, uma matriz e 2 filiais. E o negócio estava indo até bem. Porém, por falta de gestão, por falta do desenvolvimento de competências essenciais para fazer um negócio, né, ter sucesso... ter prosperidade, acabei tendo muita experiência, mas não tive um bom resultado como empreendedora. E naquele momento, eu sofria muito, porque eu pensava assim, Deus, será que
é isso mesmo. Eu achava que quando eu fui montar um negócio, eu achava que eu ia ter liberdade financeira, eu poderia trabalhar quando eu quisesse, na hora que eu quisesse. Qualidade de vida, né? Acho que todo sonho de empreendedor, acho que você que está nos assistindo deve ter sonhado isso também. Porém, com o passar do tempo, eu descobri que eu estava escrava do meu próprio negócio. Eu não tinha mais liberdade. O dia que tinha um feriado, eu pensava assim, como é que eu vou pagar o boleto amanhã? Não tem dinheiro para pagar. Então, comecei a viver aquela crise, aquele ansiedade, estresse, e as coisas não aconteciam. E por não me entender de gente, eu não conseguia formar uma equipe de alta performance. E aí eu tinha que fazer o trabalho que a equipe não fazia, por falta de liderança minha. Hoje eu entendo isso. Então, a equipe ia embora, eu ficava até tarde fazendo o trabalho que eles tinham que fazer e não faziam. Né? E aí eu sofria muito. E a vizinhança ali, os empresários, que a gente acabava tendo muito contato com empresários, eu via que a dor era a mesma. Não só minha aquela dor. Os meus colegas de empresários também tinham a mesma dor. E aí eu comecei a fazer esse curso de administração e lá eu pensei, poxa, existe luz. É possível ter um negócio próspero sem morrer. Sem melhor, ficar dia e noite lá, feriado lá. Exatamente. Né? E aí eu pensei, não, eu vou dar um jeito de levar isso. Aí eu trouxe como missão, né? Ajudar os empresários a terem uma vida próspera e poder usufruir. Porque depois, com o passar do tempo, eu vi que alguns empresários até tinham sucesso assim, financeiro. Mas na parte da equipe... E também não tinha de saúde. Entendi. Ele se desgastava tanto porque não tinha gente qualificada para fazer, não tinha pessoas competentes para fazer o que tinha que ser feito na hora que precisava ser feito. E aí eles até conseguiam uma prosperidade, um retorno financeiro legal, mas não conseguiam usufruir porque não tinha tempo e nem saúde para usufruir, por exemplo, de uma piscina. Eu tive vários empresários me relatando que o sonho era ter uma piscina em casa. Conseguia, não podia, porque não tinha tempo. E nem energia. Por quê? Porque se tornou refém do próprio negócio, da própria carreira. E isso me gerou uma angústia muito grande de me ver neste cenário. E ver outras pessoas. Porque quando você é funcionário, você sonha em ser dono do seu negócio para ter liberdade. E eu era dona de 3 empresas, mas não conseguia ter essa liberdade. E aí até que eu cheguei a um ponto que eu falei, não, eu vou dar um basta. Vendi a loja, assim, praticamente levei ela à falência, mas assim, conseguimos vender aquele restinho ainda. Deu pra tirar alguma coisa? Não deu pra tirar, mas deu pra empatar, vamos dizer assim. Legal, 0-0 é melhor do que negativo. Mas foi bem desafiador. E aí, a partir daquilo, eu tomei como missão. Eu quero ajudar os empresários a terem um negócio próspero, se manterem vivos, saudáveis e poder usufruir da conquista deles. E aí eu comecei, me formei, saí da faculdade assim, né? Cheio de gás. E já cheguei ali, eu me lembro que eu me formei num dia, no outro dia eu fui numa empresa aqui, até a Renacor, uma empresa que eu tenho muita gratidão. Cheguei lá na Renacor e falei, quem que é o dono aqui? E aí eles falaram, não, o Dalla Rosa e o Vanderlei. Eu falei, eu quero falar com um deles. Aí me apresentaram, eu falei, olha, eu me formei ontem. Nossa! E eu quero ser palestrante. Força de vontade, pessoal. Vocês estão vendo? Um dia de formada já colocou a cara a tapa e é isso aí. E eu falei, eu quero ser palestrante. Eu queria presentear vocês com uma palestra para que eu possa amanhã sair na cidade falando que eu sou palestrante. Entendi. Eu percebo que bastante no seu jeito de se comunicar, você já é bem assim, né? E simpática, bem disposta. E você conseguiu vender para eles isso? Eu não vendi, eu presenteei. Presenteei. Mas diga assim, vender porque você chegou lá. Exatamente. Sim, aí ele olhou meio assim, né? Não lembro, acho que foi o Dalla Rosa. Ele falou assim, vamos ver. Mas ele falou, não, pode fazer a palestra. Eu falei, tá bom, então a única coisa que eu quero é que você, no final do dia, dê um lanche para a equipe entrar na palestra sem fome. Mas você já tinha feito alguma preparação antes? Por exemplo, eu quero assistir, vou ver esses vídeos, gostei desse tópico de palestra. Como é que você chegou na nossa época, não tinha muito esse negócio de vídeo, né? Desculpa. Desculpa, gente. Na minha geração não tinha esse negócio de vídeo, não. Hoje tá tudo muito fácil. Muito digital. Mas na época... Eu no último semestre da faculdade, eu comecei o meu TCC a fazer um projeto
E eu comecei a trabalhar nessa vida, né? E tudo começou, essa vontade minha, no primeiro semestre da faculdade. Ah, então já tinha uma faísquinha ali. Sabe como é que aconteceu? Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava aqui no Espaço Cultural, no Enato, e eu participei da primeira palestra na vida. A palestrante era Mônica Nóbrega. Mônica Nóbrega. E ela veio de Brasília, na época, fazer a palestra aqui. Foi a primeira que eu fui. E lá, aqui no Espaço Cultural, lotado de gente, ela olhou, a Mônica Nóbrega, em um determinado momento da palestra, ela olhou assim para uma pessoa da plateia e perguntou: você, onde você quer estar daqui a 5 anos? Aí a pessoa respondeu: eu quero passar num concurso público. Aí ela falou: ok. E aí ela foi pro outro lado da palestra, da plateia. E o olhar dela bateu no meu. Nossa. E eu falei: meu Deus. O que eu vou responder? Na hora ela falou assim: e você? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Flávia, que pergunta profunda naquele ano. Imagina. Primeiro semestre, ainda assisti uma palestra. Sim. E eu olhei, eu nunca tinha pensado onde eu ia estar de tarde. Sim. Vai dizer daqui, né? Imagina, quantos anos? 5 anos. Eu pensava assim, não sei nem se eu vou estar viva. E aí eu olhei pra ela, e ela continuou firmando o olhar e me esperando a resposta. Deixa eu disfarçar aqui pra ver se eu... E a plateia inteira me olhando, eu doida pra sair daquele centro, porque eu era bem tímida naquele momento, apesar de extrovertida, eu tinha uma timidez, né? E olhando todo mundo pra mim, eu falei: meu Deus, eu não sei o que eu vou responder. Eu sei que do nada. Eu falo que foi Deus, sabe? Porque não tem explicação. Eu nunca tinha pensado nisso, tá? Foi neste momento dessa pergunta, subiu assim uma coisa em mim que eu respondi do nada, querendo me livrar daquela situação. Eu falei: eu quero estar no seu lugar. Meu Deus! Que emoção! E aí, só que piorou. Ela falou: então vem aqui. Eu falei: pronto, eu queria vir aqui. Aí eu subi naquele palco. E quando a gente não tem preparação, eu subi no palco pra já mim. A gente chega assim com a perna tremendo. Tremendo, passa boca seca, dor de barriga, tremedeira, tudo deu. E eu subi nesse palco. E aí eu não lembro de nada que aconteceu em cima do palco. Que eu tava tão nervosa. Gente, às vezes até esquece do pessoal que tá dos lados, né? Já chega assim, já a voz gaguejando, rouca. A única coisa que eu senti, que eu lembro, foi ela falando assim: então a minha televisão está disponível para te ajudar. Eu me senti muito empolgada naquele momento, né? E aí, quando eu fui descendo, ela pediu uma salva de palmas para mim. Aí, quando todo mundo bateu palmas, eu pensei: isso é bom demais. Eu quero estar aqui. Pronto, defini meu objetivo ali. E aí não foi em 5 anos, mas em 6 anos eu estava no lugar dela. Legal. Fazendo no Espaço Cultural? Encerramento do Enato. Nossa. Não era no Espaço Cultural, porque na época o Espaço Cultural estava em reforma. Mas 6 anos depois eu estava fazendo o encerramento do Enato, que era o mesmo evento dela. Que ela fez. E aí eu contei essa história lá, que legal. inclusive. E ela sabe disso? Sabe. Ai, que legal. Encontrei com ela. Teve mais ou menos uns 2 anos atrás, acho que foi na época da pandemia agora. Eu fiz uma live e ela estava aí, entrei, parabenizei ela, agradeci. Foi muito legal, muito emocionante. Ai, emocionantíssimo. Eu fiquei emocionada aqui com a história. Voltando, então, da La Rosa, quero fazer essa palestra. Quero fazer essa palestra. E aí eu fiz a palestra lá com a equipe dele, da Renacor, e chamava Projeto de Vida. A primeira palestra que eu fiz na vida, para a equipe. E no outro dia eu saí na cidade. Olha, eu sou palestrante. Deu certo a palestra? Como é que foi lá? Deu. O pessoal foi participativo? Foi muito legal. Lógico que eu passei mal, tremedeira, tudo, não tinha habilidade, né, e tudo, enfim. Mas foi bem legal. Para a primeira palestra, foi bem legal. E aí, 1 ano depois, assim, aí logo em seguida eu já fechei vários contratos, vários clientes, já consegui fechar muito. Nossa região era muito carente na época também, enfim. E eu trabalhava com uma agenda lotada mesmo. Desde o começo eu lotei minha agenda. Eu lembro que na época não tinha essas habilidades igual a gente tem hoje, tudo digital. Na época eu colocava a minha agenda, que era física? Muito lotada. Não, era cartolina na parede. Nossa. Eu colocava assim para saber em qual empresa eu estaria naquele dia, porque era tanta empresa. E eu sozinha trabalhando muito, enfim, consegui um resultado bem legal. E 1 ano depois, a Renacor me contratou. Contratada dessa vez. Aí me contratou para fazer um tour. Aí eu fui em Araguaína, Gurupi, Palmas, onde eles tinham empresa, eu fui para desenvolver a equipe. Foi um sentimento de gratidão, de conquista muito grande. É uma honra ter esse convite deles e ser contratada. Eles foram meu primeiro cliente.
Então, dali para cá eu venho me desenvolvendo. Só que aí chegou um determinado momento, porque eu me especializei em equipes, né? Trabalhava muito com equipes. Só que chegou um momento eu senti, falava que não adiantava mais. Eu ia fazer um excelente trabalho, a empresa amava, a equipe amava, todo mundo adorava a energia, aquilo tudo. Mas quando eu voltava lá daqui 2, 3 meses, Tava do as mesmo coisas jeito. estavam do mesmo jeito. E aí eu falei, não, esse trem tá errado. Não era pra estar assim. E aí eu fui estudar, desenvolvendo mais, pesquisei, coloquei no Google lá o que para trabalhar, conteúdo, cursos para trabalhar líderes. Aí eu comecei. Então nesse momento você começou a identificar que o problema estava na gestão. Legal. Eu pensei, não adianta. Eu pensei, não, eu concluí, fato. Não adianta trabalhar a equipe sem trabalhar o gestor. Sim. E aí, só que eu não tinha competência para desenvolver os gestores. E nem me sentia... Eu sentar perto de um empresário para desenvolver um empresário, eu não tinha essa competência. Comecei a minha formação. Aí eu fui fazer coaching. Ah, legal. Fui fazer programação neurolinguística, fui fazer análise comportamental. Aí eu fui fazer tudo que tinha no mercado. Disponível de melhor no mundo. Eu busquei de conhecimento. E busco até hoje, né? Sim. No mínimo 2 formações por ano eu faço até hoje. E aí eu comecei a trazer o coaching. Eu fui a primeira Master Coaching do Tocantins. Que legal. Ninguém sabia o que era coach aqui. Não sabia se era de comer, de passar no cabelo. Só para contextualizar um pouquinho para os nossos telespectadores. Explica pra gente um pouquinho o que o Master Coach faz, como ele atua. O processo, porque se a gente for procurar na tradução, o coaching é treinamento, né? Mas o coaching é muito mais do que um treinamento. Ele é um processo que gera contexto para que a pessoa se desenvolva, para que a pessoa busque o que ele precisa para se desenvolver. Quando você vai fazer um treinamento, quando eu vou fazer um treinamento, eu ofereço um conteúdo. E a pessoa aprende através do conteúdo. Okay. No coach, não. O profissional coach, eu gero contexto para que a pessoa encontre as respostas que ele precisa para ter o resultado que ele precisa. Saiba identificar o meio ali, né? Legal. Então, o coach, ele não ensina. Ele gera contexto para que o outro busque as respostas que ele está precisando para alcançar a meta dele. Legal. É mais ou menos sobre isso. Legal. E aí, nesse aspecto, quando é que começou a evoluir para os cursos que hoje você oferece para as empresas? Então, aí comecei a ficar com a agenda lotada demais de atendimento de coaching. E chegou um momento que os meus clientes queriam coaching, mas eu não tinha agenda mais. Porque o atendimento que eu atendi era individual. Então, a agenda lotou, eu não tinha mais, cheguei no platô. O platô é assim, é que quando você chega no limite, a sua capacidade produtiva está no limite. Cheguei no platô, não tinha mais condições de continuar atendendo todo mundo que tinha demanda. E aí eu comecei a escalar, fazer treinamentos para líderes, para empresários, gestores. Só que aí, olha, é engraçado, né? Como é que a gente contando a história, revendo assim. Sim. Eu desenvolvi um programa que chamava Programa de Formação de Líderes. Só que eu percebi que estava vindo muito jovem de 16 anos, esposos de clientes que não exerciam cargos de liderança. Mas almejavam esse cargo. Mas queriam curso. Ah, queriam curso. O empresário que fazia, ou a empresária, não, meu marido tem que fazer, minha mulher tem que fazer, meu filho tem que fazer, meu sócio tem que fazer. E aí eu comecei a ver várias pessoas vindo para os cursos que queriam participar e viver o processo, mas não eram necessariamente pessoas que exerciam uma liderança, assim, um cargo de supervisão, de gerência, de liderar equipes. Certo. Mas queriam conteúdo. Falei, não, então tem que desmembrar. Aí eu desmembrei. Aí ficou o programa que a gente tem hoje, é um curso que chama Descubra-se. Tô até mudando o nome dele esse ano. Nós já fizemos 103 turmas. Nossa, 103 turmas. Do Descubra-se. Tem limitação de turma, por exemplo, só 40, ou fecha 40 pessoas? Não, Deixa em aberto. Depende, cada turma é cada turma. Então, tudo depende da região, da cidade, do estado, se é em company, se é equipe. Essa é uma das vantagens das minhas soluções, porque é tudo adaptado. Então, eu já tive turmas de 120 pessoas, tive turma de 150, de 300 e de 20. Então, tudo depende. Mas aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi o Descubra-se,
que é um curso que é a base. E aí, até você comentando, a gente comentando aqui nos bastidores antes, né, de começar essa gravação, sobre a importância do entender de gente. Sim. Eu entendi que não adianta você ser o melhor líder, saber todas as técnicas de liderança, não adianta você ser o melhor vendedor, saber todas as técnicas de vendas, se você não entender de gente. Não adianta. O negócio é 100% feito de gente. Então, antes de ter uma técnica que seja de coach, que seja de programação neurolinguística, que seja de liderança, de vendas, tem que entender de gente. Sim. A base é entender de gente. É aquela história, né? O que eu costumo dizer para os clientes é o seguinte: um dos maiores ativos que você tem é o seu colaborador. Se você cuida bem do seu colaborador, o seu colaborador vai cuidar de um segundo ativo muito importante para você, que é o seu cliente. Exato. Então, você cuida do colaborador e o colaborador cuida do seu cliente, que é justamente tudo que você está falando. Exatamente. Tudo. Só que aí, o que aconteceu por causa desse pensamento, dessa linha de raciocínio? Realmente, se a gente cuidar do colaborador, ele vai cuidar da equipe. Só que as pessoas saíram desse local para o oposto. Sai de uma situação para o oposto. E aí não tem o equilíbrio, não tem como fazer isso, porque eu tive muitos relatos de empresários falando assim, mas eu cuido bem, fiz isso, coloquei lanche, paguei 14º, fiz isso, e não adianta. Então, o cuidar bem do colaborador também exige uma certa performance. E é necessário o empresário, o gestor, os líderes, os gerentes, enfim, ter uma caixinha de ferramentas que ajudam ele nessa liderança, para saber fazer o equilíbrio. Então, não é nem de um lado muito e nem do oposto. Você precisa de ter um equilíbrio, um caminho. E aí, isso. Saber a hora de gerenciar, saber a hora de liderar, saber a hora de cobrar, a hora que não é permitido. Então, qual é o momento certo, por exemplo, de demitir um funcionário? Exatamente esse tipo de situação que eu quero trazer aqui para você, empreendedor, entender e saber reconhecer esses gargalos, né? Muitas empresas que nós atendemos, elas possuem RH interno. Os que não possuem, eles terceirizam aqui com a gente. Mas a gente sempre está em contato ali com o colaborador dele. Eu queria, assim, que você citasse algumas deixas, por exemplo, poxa, a equipe está desmotivada. O não atingimento de meta já é uma deixa, né? Exato. Mas, poxa, essa equipe não está motivada. O que eles precisam fazer para tentar gerar de novo, né, aquele vigor na equipe deles? E como que o RH, seja interno ou externo, ele precisa atuar ali para melhorar a capacidade dessa equipe? Perfeito. Nossa, fantástica pergunta. É assim, primeira coisa, a motivação, ela é intrínseca. Ninguém motiva ninguém. O líder não vai motivar a equipe, o RH não vai motivar a equipe, ninguém. Só ele se motiva. Agora, qual o papel do RH, do gestor também, no sentido de engajar a equipe? Eu gosto de usar mais o engajamento. Por quê? Quando você engaja a equipe nesse processo, ela vai. E como que acontece esse engajamento? Trabalhando os sonhos, os objetivos pessoais. Legal. Nenhuma empresa vai motivar um colaborador, vai engajar um colaborador aumentando salário, pagando benefício. Inclusive, isso compromete totalmente a criatividade, a performance, a inovação da equipe, o poder de criatividade, se você ficar colocando muita premiação. Mas isso aí é um outro podcast que a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Mas o que eu quero dizer é que o gestor, o RH, esses profissionais, eles precisam ser capazes de gerar um ambiente psicologicamente seguro. Perfeito. Para o desenvolvimento de competências, de habilidades. Então, uma dica bem fácil, bem simples para você, gestor, que precisa identificar qual é o momento certo de demitir um funcionário. Porque muitos gestores demitem funcionários, vai trocando, e aí você já sabe. A rotatividade fica enorme, o problema não é resolvido. E os custos? Aumentam. Aumentam bastante. Rescisão, treinamento, contratação. E sem contar, porque a maioria dos empresários, eles pensam no custo de demissão e contratação, mas isso são custos diretos. E os custos indiretos? O cliente percebe quando fica um troca-troca. Até esse colaborador criar um relacionamento com o cliente.
Como é que fala? O prejuízo indireto, as perdas indiretas são muito maiores do que esses custos, por exemplo, financeiros de rotatividade. Exatamente. A longo prazo, essa rotatividade ferra com o negócio, né? Mas a minha dica seria, primeira coisa, seja lento em contratar. Contrate empresas boas para recrutar, né? Busque profissionais que façam boas recrutações, que entendam, que consigam olhar esse profissional, checar competências antes, ver se o perfil está mais alinhado ao cargo, que é um parênteses que eu falo, né? Eu nunca digo que esse profissional não tem perfil para esse cargo. Eu acho que todo mundo tem um potencial para fazer o que quiser ser na hora que quiser. Só que se você contrata um colaborador com um perfil mais próximo do cargo, você economiza tempo e energia e desgaste, tanto dele quanto, né, do próprio gestor. Sim. Um ponto bem importante também a se tratar aqui na questão de recrutamento é que, às vezes, a própria equipe de recrutamento ela é interna da empresa. Quais dicas você dá para o pessoal, por exemplo, esse colaborador, eu acho que, não esse colaborador, né, esse processo aqui você poderia melhorar desse aspecto, nesse outro aspecto, porque assim, eles precisam, para eles conseguirem contratar uma pessoa, né, boa, conseguir identificar, né, qualquer motivo, né, para continuar com a contratação dela, eles precisam saber identificar os pontos que eles precisam. Então, que tipo de, por exemplo, um processual você teria de dica para dar para o RH da empresa que está assistindo a gente? A primeira coisa, eu acho que a empresa nunca pode contratar um profissional só porque foi indicado. Legal. Escutem. E outra coisa, quando você contrata um profissional pela indicação apenas, você compromete. Porque se for indicado, já é alguém que você tem que dar um tratamento diferenciado. E aí compromete todo o resultado. E respeita a pessoa que indicou, porque tem uma proximidade. Aí já começa a ficar desconfortável cobrar. Então é o seguinte, olha, na nossa empresa temos um processo de recrutamento e seleção e a gente encaminha todas as indicações para lá. Quem decide é o RH. Legal. Essa seria a primeira dica. De acordo com qualquer vínculo emocional, de amizade que essa pessoa possa ter. Total. Então, o profissional, por mais que seja indicado, ele tem que entrar na empresa consciente de que aquela máxima, né? Negócio, amizade à parte. É aquele negócio, eu também gosto de falar bastante que ele não entra como estrelinha, né? Exato. Ele entra, ele vai passar por todo o processo seletivo, vai checar competências, vai pegar referência, vai alinhar. As indicações têm que passar pelo processo também. Legal. Seria uma orientação minha. Bom, aprovou esse profissional, checou, analisou o perfil, aí fez tudo aí que vocês já orientam, já sabe. Aí o segundo passo, né? Integrar esse profissional. Invistam bastante tempo no desenvolvimento, na integração desse profissional. E um erro muito comum que as empresas cometem quando contratam é pegar um funcionário que está saindo e colocar para treinar o outro que está chegando. Nossa. Imagina. Sim. Se o funcionário está cheio saindo... de vício também, e ele está saindo, já deve estar com algum ressentimento, vai compartilhar com quem está entrando. Ou se a pessoa foi demitida ou pediu conta... Por um motivo. Tem que ter alguém ali, tem que fazer, né? Então, a minha sugestão é, invista muito tempo, muita energia para treinar. Tenha paciência, desenvolva competências, organize um processo de treinamento. Tem que ter um processo muito bem definido para treinar esse profissional. Quanto mais tempo a empresa conseguir treinar esse profissional antes de colocar ele para atuar, porque muitas empresas contratam e já colocam para trabalhar. Sim. E o treinamento vai acontecendo concomitante à atuação no trabalho. Exato. E aí não alinha as regras, não passa a missão da empresa, a visão, os valores, não alinha a filosofia da empresa, implanta a cultura ali. Aí o profissional entra. Quando vai lá na frente, ele começa a dar problema. Aí a empresa quer fazer isso. Ela perdeu o tempo, time mais precioso, porque quando um colaborador entra, um profissional é contratado, ele está aberto. Tudo é novo. Tudo é novo. Ele está que nem uma esponjinha. Ele quer aprender tudo. Ele quer absorver. Ele está em uma fase que ele quer mostrar que ele é bom. Ele quer absorver, ele quer fazer tudo certo. Se a empresa perde essa fase, ela vai gastar muito mais energia depois. Então, a sugestão é que treine, invista muito tempo neste início. Bom, treinou, desenvolveu tal. Se o profissional não performar,
depois de Integrado, né? de desenvolver, de passar o tempo. Vou pegar uma equipe assim, que já uma equipe mais já com mais tempo. Vamos supor que você tem uma equipe hoje. Quando que você vai saber que é a hora de demitir um funcionário? Aí, essa dica, pega papel e caneta e anota, viu? Para não esquecer, porque ela é dica de milhões. Uma empresa, um gestor, só pode demitir um profissional quando ele tiver feito o papel dele como líder. Não adianta demitir um funcionário se o líder não fez o papel dele. Anota uma outra frase aí que é importante. Talvez essa frase é forte, mas ela é a mais pura verdade. Não existe equipe ruim. Existe liderança ineficaz. Os líderes, gente, não se sintam assim acuados. Termina de assistir o podcast que você vai saber como é que você lida com isso. Não existe equipe ruim. Uma vez eu estava ministrando um curso e tinha um cliente que ele é muito engraçado, muito querido também. Acabou ficando assim, ficamos muito amigos. Mas na época ele era como aluno e ele falou assim, ele me chama de professora. Professora, não concordo não. E se eu fizer tudo que você está ensinando aqui nesse curso e a minha equipe não performar, a culpa é minha? Sim. Por que você não demitiu ainda? Se você fez seu papel, utilizou todos os recursos, desenvolveu. E a equipe não tá rodando? Você tem que demitir. Sim. Aí você tem que ser rápido em demitir. Sim. Tem que ser lento em treinar, em orientar, em desenvolver, porque ele está aprendendo. Construir um ambiente psicologicamente seguro para o desenvolvimento. E aí deu tempo. Você falou 2 pontos aqui interessantíssimos que a gente vai debater bastante agora. Qual é o momento de demitir o colaborador? O momento, lógico, tem as métricas das empresas, né? Que o próprio plano dentro de estruturação da empresa, ele já estabelece algumas métricas para fazer o desligamento desse colaborador. Mas, falando análise comportamental agora. Quando é o momento exato de a gente fazer uma demissão? A gente já investiu tempo. Devo proceder um pouquinho mais de investimento? Será que se eu investir um pouquinho mais eu vou estar prejudicando o meu negócio? Estarei ficando sem caixa, né? Porque um treinamento é uma coisa meio extensa. Igual você falou lá antes, o início é importantíssimo. É importantíssimo. Eu diria assim, Flávia, que eu teria que voltar um pouquinho no desenvolvimento da equipe. Deixa eu voltar um pouquinho para poder contextualizar melhor. Claro. O que acontece? Eu tive até um case agora de sucesso, que é uma empresa aqui no Tocantins. Nós fizemos o ano passado, todos os meses, acho que foram 6 meses de acompanhamento. Todo mês eu ia e alinhava a equipe com a meta. E aí, na discussão com os gestores, nós chegamos à seguinte conclusão. Porque, inicialmente, eles queriam me contratar para trabalhar competências, para trabalhar vendas, como atender melhor o cliente, aquela coisa que geralmente toda empresa quer. Só que eu junto com os sócios, alinhamos que nós iríamos trabalhar vida pessoal. E foi um case fantástico. Eu perguntei para a empresária assim, qual resultado você quer ter, a empresa quer conquistar ao final deste trabalho? Ela falou, se tiver 30% de aumento no faturamento, eu estou satisfeita. Falei, ok. Não fala nada para a equipe. Cheguei lá na equipe, desafiei. A equipe aumentou mais, enfim, a meta, acho que foi 45%, sei lá, por cento. A própria equipe colocou. E comecei a trabalhar sonhos, desenvolvimento pessoal, projeto de vida, falar da vida, dele, do eu. Trabalhei muito a questão pessoal, sem trabalhar técnicas de vendas, técnicas de atendimento. Resultado, a empresa ficou em primeiro lugar. Nacional, aumentou 64% das vendas. De 30, que de a 30 a gestora colocou como meta, 64. Duplicou mais um pouquinho. Mais um pouco. Duplicou em cima da meta dela, porque os 30% já era uma duplicação. Sim. Então, eles tiveram muitos resultados. Como? Apenas aquilo que eu disse, trabalhando o desenvolvimento pessoal daquele profissional. É preciso elevar o nível de consciência, fazer com que ele, como eu disse, a motivação é intrínseca. Então, o colaborador, ele não vai se motivar a trabalhar mais porque você está pagando algo a mais, porque você está oferecendo uma premiação. Ele vai se motivar, ele vai se engajar por causa dos sonhos deles, dos objetivos de vida dele. E isso vai fazer com que ele engaje dentro do ambiente profissional.
E isso foi, assim, fantástico. A maioria dos clientes que eu trabalho, que eu pego na vida pessoal, o resultado é fantástico. É muito maior até do que quando fica focado em desenvolver apenas competências técnicas. Exatamente. Então, isso foi um case. E foi tão legal que eles envolveram tanto que nós conseguimos, em ações específicas, envolver não só a equipe, mas a comunidade, a sociedade inteira, em prol de um objetivo em comum. Eles ficaram em primeiro lugar, foi um resultado fantástico, sabe? Então, eu diria assim, primeiro ponto, você tem que fazer essa base, desenvolver o seu profissional e fazer com que ele realmente sonhe alto. Os dois, pessoal e profissional. Isso. E linkar os sonhos pessoais, seu profissional, seu colaborador precisa entender que os sonhos pessoais deles vão ser alcançados através do resultado que ele vai ter aqui. Legal. Você tem que saber linkar isso. Né? Legal. E aí, depois que você linka isso, acabou. Não tem quem segura esse profissional. Deslancha mesmo. Deslancha. Agora, quando demitir, né, que é a pergunta que você me fez específica, eu diria que assim, se você fez tudo isso, trabalhou desenvolvimento, fez esse papel, qual é o momento? A dica seria, desenvolva um processo do líder. Eu dou o nome de checklist do líder. Qual o papel do líder? Um exemplo. Tem que dar feedback, fazer reuniões, acompanhar com indicadores de resultado, fazer um checklist do papel do líder dentro dessa organização. Aí não tem um específico, cada empresa é de um jeito. Cada empresa precisa montar o seu checklist de papel do líder. Porque hoje os gerentes que eu vejo em muitas organizações, quando chegam até mim, eles têm lá um gerente. E eu pergunto, quanto do seu tempo você investe para desenvolver sua equipe? Não. Eu fico fazendo a minha tarefa aqui, mas eu sou o gerente. Isso não existe. O líder, o gerente, o gestor, ele tem que ter um tempo na agenda dele para desenvolver a equipe. Ele não tá, porque o que acontece em muitas empresas? Pega aquele melhor vendedor, nomeia ele como gerente, mas ele continua vendendo. E não tem tempo para desenvolver a equipe, para dar feedback, para acompanhar. Isso é muito recorrente. E ferra com o resultado. Não vai ter. E é interessante para trazer nesse aspecto de vendas, porque assim, acho que é a mentalidade de muitos empreendedores. Vem aquela pessoa que está se destacando, ela tem o que é necessário para motivar os demais. E às vezes não tem. Faz uma análise exclusivamente por números e tenta engajar essa pessoa, né, em um posto que requer também o pessoal, né? E requer competência desenvolvida. Exatamente. Eu sempre digo, né? Quando uma empresa faz isso, que ele pega um vendedor e promove ele para gerente ali sem uma preparação, sem nada, ele está perdendo um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. Perfeita colocação. Porque ele não tem competência para o próximo cargo. Exatamente. E isso aconteceu até num case. Teve uma empresa que eu atendo, mas faz muitos anos já, que aconteceu esse caso. Ela chegou e falou, olha, Túlio, eu vou promover fulana de tal. Vou dar o exemplo aqui de Maria, o nome, que eu não lembro, também para não expor a empresa. E aí ela falou, eu vou promover a Maria para o cargo de gerente, que ela é muito boa, tá vendendo muito. Eu olhei, chega meu coração, fez assim. Eu falei, você já falou para ela? Ela, já, por quê? Não era para falar? Não, eu falei, não. Mas vamos lá, vamos lá. Aí fui lá, peguei essa gerente, mapeei o perfil dela, peguei o perfil comportamental, os motivadores, peguei a descrição do cargo, cheguei na reunião, na devolutiva com essa gerente e falei, o nome dela, a gente tá dando fictício aqui de Maria. Falei, Maria, o seu perfil é esse. Seu perfil é esse. O cargo exige isso de você. O cargo de gerência. A distância que você tá é essa. O quanto que você tá disposta a se adaptar e quanto tempo você precisa para desenvolver as competências necessárias para fazer isso que o cargo te exige. A própria Maria olhou para mim e falou assim, Túlio, eu não tinha essa noção. Eu preciso de, no mínimo, 6 meses para desenvolver essas competências. Eu falei, e aí? Você se sente pronta para assumir o cargo? Ela, não. Eu quero me desenvolver primeiro. Chega, fiz assim. Um alívio. Porque senão, imagina, a empresária já anunciou. Como é que volta? Ia quebrar a pessoa e desmotivar. Sim. E aí eu consegui reverter. Deu 6 meses, a Maria estava pronta? Não. Queria mais 6. Só depois de 1 ano ela foi promovida. E deu certo. Tá lá até hoje.
Mas o que eu tô querendo dizer é que precisa de haver um banco, um desenvolvimento. Agora as empresas hoje estão tão sobrecarregadas e não têm processos definidos que demite um hoje, já começa desesperado a procurar cadê o outro. Sim. Não tem. Esse tópico é muito interessante porque vai passar justamente para a nossa próxima pergunta. Olha que aí. Você já falou, que é a respeito da liderança. Estou com um líder. Hoje aqui eu tenho meu coordenador, não fiz esse processo aí de verificar se ele tinha as competências, coloquei ele lá no cargo. Peguei, esse vendedor vendia muito. Vou colocar aqui porque eu acho que ele tem potencial para isso. Não tinha potencial. Ainda é possível conseguir desenvolver com a pessoa estando no cargo? Eu diria assim, que toda pessoa tem potencial. Todo mundo tem. Eu colocaria isso. Todo mundo tem potencial para ser um vencedor, para fazer o que tem que fazer. Agora, são todos que vão conseguir? Não são todos que vão conseguir. E o que diferencia os que conseguem dos que não conseguem? A disposição em pagar o preço da mudança, do desenvolvimento. Aí entra o desenvolvimento pessoal. Olha que louco. Sim, tudo muito ligado. Todo mundo tem potencial. Mas são todos que vão conseguir? Não. Não. Por isso que a empresa precisa investir muito no desenvolvimento pessoal. Porque já que todo mundo tem potencial, então... E vai depender da disposição dele. Quando eu falo pagar preço, não é dinheiro não, tá? Sim. Tirar o dinheiro Passar do bolso, pelo processo. É passar pelo processo. É estudar, é desenvolver, é aplicar. Porque desenvolver uma competência não é fácil, né, Flávia? Não é. Não é fácil não, gente. Vou confessar pra vocês. Ó, eu tô desenvolvendo competência de gravar vídeo. Imagina a minha geração, tenho 52 anos. Gravando vídeo assim. É a maior dificuldade. Não é qualquer um que tá disposto a... Se adaptar. Eu digo que esse se adaptar, eu chamo de se lascar. Muito bom. Tem que se lascar para ter resultado. Se lascar. O que é se lascar? É fazer o que você não quer, na hora que você não quer, com os recursos que você não tem. Legal. Para só lá no futuro ter o que você quer. Legal. Agora, quem é que está disposto a fazer o que não quer agora? Na hora que não quer. Com os que não tem. Para só no futuro ter algo. Por isso que a empresa tem que investir no desenvolvimento pessoal. Bacana. Para que a pessoa possa sonhar. Senão não vai compensar. Uma situação que a gente tem bastante e que acontece com certa frequência é uma rotatividade muito grande no setor de vendas. Eu, como gestora assim, de departamento pessoal, eu vejo isso, porque a gente recebe muitas decisões para serem feitas. Em uma dessas conversas, a gente precisou tratar alguma coisa técnica com esse colaborador que estava se desligando. E ele segredou para a gente assim, olha, eu não aguento mais porque as metas são muito altas e a pessoa que está me cobrando, ela é muito autoritária. O que eu, como RH, eu tenho que passar esse feedback para o meu cliente. Olha, você precisa preparar melhor a sua equipe, está acontecendo isso, isso e isso. Lógico, como um conselho, né, uma sugestão. Como é que esse RH dentro da empresa ou fora da empresa, ele precisa fazer para lidar com aquele gerente que deveria ser um líder e está sendo chefe? Está sendo autoritário. O que ele precisa mudar nesse? Eu preciso realmente trocar, eu preciso diminuir minhas metas, porque está tendo muitos feedbacks nesse sentido. Como é que o empreendedor se posiciona nesse ponto? Você me falou tanto, assim, você foi falando e eu fui imaginando tanta coisa que está errada nessa empresa aí. Tanta coisa, porque eu vou analisar por vários anos, porque não é só uma resposta certa. Certo. São várias coisas que acontecem aí. Primeira coisa. Se esse gestor está sendo muito autoritário, ele precisa desenvolver a liderança. Não adianta ele continuar, já passou-se o tempo da época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não funciona mais. Funcionou por algum tempo, mas não funciona mais. Então, e outra, não tem gente competente para contratar. Não adianta mandar embora. Vai ter que formar profissionais. Vai ter que desenvolver. Não tem gente para contratar. A maior dificuldade, vocês estão sofrendo aí para contratar, Sim. né? Então, primeiro ponto, o gestor tem que se desenvolver. O gerente, o gestor, o líder tem que ter competência de liderança. E tem que ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. Isso é um ponto. A responsabilidade do gestor. Olhando para o vendedor... outra coisa. Não existe esse negócio de meta alta. Metas altas demais. Não, isso não existe. Na experiência que eu tenho, não sei se você já me acompanha lá nas redes e viu o Koban, que é um workshop que a gente tem que chama Comando de Operações Bate Metas. Sim. 99% das vezes que eu alinho com a empresa, eu pergunto pro dono, quanto você quer de aumento no faturamento ou de produtividade? A meta do dono sempre é mais fraca do que da equipe. A equipe sempre bota mais do que o próprio dono. Sabe por quê?
Porque eu desenvolvo a equipe. A equipe está sensibilizada na vida pessoal. Eu desenvolvi nela... Fez todo aquele link. Todo aquele link. Então, quando chega nas metas, ela propõe uma meta maior do que a própria empresa. Então, meta, eu não acredito em metas altas demais. Eu acredito em equipes mal preparadas. Legal. Não desenvolvidas. Não sonham, né? Porque quando é a equipe que está bem, ela coloca a meta mais alta do que a empresa. Isso é fato. 99% dos meus clientes. E o 1%, a equipe Exceção. fala a mesma meta do dono. Tipo legal. assim, esse cliente aqui falou 30%, a equipe botou 30%. Casou. Casou, é 1%. O resto, tudo a equipe coloca maior. E meus clientes que estão ouvindo aí, pode comentar aí embaixo aí, você tá vendo que é isso mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer é que, outro ponto importante, por que o vendedor não vende? Por que o vendedor não consegue vender o que a empresa espera ou o que a empresa precisa para sobreviver? Porque ele não tem competência. Ele não sabe vender. Lembra que eu disse aqui no começo, antes de ter técnicas de venda... imagina, você vai para ali, manda a equipe para fazer um curso de atendimento ao cliente. Lá no curso de atendimento ao cliente, ensina um exemplo que tem que sorrir para o cliente, ser muito simpático. Tem perfil que não quer essa simpatia. Não chega com simpatia pro cliente, não, que ele não gosta. Tem cliente que quer um atendimento formal. Boa tarde, que posso te ajudar. Acha às vezes até meio falsidade, né? É recorrente isso. Aí vem aquele atendimento super simpático que aprendeu lá. Não vai funcionar. Então, as técnicas funcionam quando você entende de gente. Legal. Então, o vendedor, para pegar na veia do cliente, tem que entender de gente. Tem que entender do que motiva esse cliente a comprar. Ele tem que se conectar com o cliente, ele tem que ter uma preocupação. E tem uma coisa que eu diria assim, que é o que diferencia empresas prósperas que batem metas das empresas que não batem meta e não são prósperas. Credibilidade. Um vendedor tem que ter credibilidade. A empresa tem que ter credibilidade. E isso só se conquista com verdade. Acabou a era daquelas manipulações baratas para vender. Sim. Tá lindo sendo que não tá. Querer, eu vou usar o vocabulário chucro aqui, porque vocês sabem, né? Mas enfiar de goela abaixo no cliente aquilo que ele não quer, só para poder vender. Hoje, a venda tem que ser pautada, tem que ser realizada em cima com integridade, com honestidade, com ética. E eu sempre digo, a melhor forma de vender é não querer vender. Já disse não para muitos clientes quando vêm me contratar. E eu acabo vendendo mais do que o que eles vieram comprar. Por quê? Porque o cliente quer que você se conecte com ele. Então, eu diria assim, primeiro, desenvolver o gerente que está sendo autoritário, neste caso que você colocou, para desenvolver a liderança e saber lidar com a equipe, gerar contexto, está faltando competência para o líder. Desenvolveria o vendedor tanto com competências técnicas, mas principalmente no entender de gente, entender realmente de perfil de gente. Isso eu ensino muito no meu curso que chama Descubra-se, e que a gente vai mudar até o final do ano para método GDR. Seria para entender de gente. E o segundo, então eu falei do líder, da equipe. E o terceiro? E o terceiro, ter processos muito bem elaborados. Porque às vezes o vendedor até faz a parte dele, vende. Mas aí falha na entrega. Por quê? Porque agora eu vou falar uma coisa que você vai amar. E você também. Tá? Geralmente as empresas, elas investem muito no departamento de vendas. Sim. O departamento de vendas ganha um brilho, um holofote. Um comissionamento maior. O pior erro das empresas. É? Atenção, empreendedor. Se liguem. Pior erro das empresas é colocar o holofote só em cima das vendas. Desmotiva o restante da equipe. Eu não diria nem que desmotiva. É que a venda, isso acontece. Mas o pior do que isso, a venda não é só. A menina do cafezinho conta na hora da venda. A limpeza do ambiente conta para vender. A entrega, o processamento do boleto lá no departamento financeiro. Tudo contribui para isso. Aí a empresa vai e foca só no departamento de vendas. E aí não desenvolve o restante, não está alinhado. Para que o processo tenha um fluxo contínuo. Então, é preciso estabelecer processos. É preciso implantar processos. É preciso alinhar toda a empresa. E eu faço questão, no Coban, eu sempre falo, quero todo mundo. Da pessoa do cafezinho ao diretor da empresa. Não adianta fazer só para um departamento. Tem empresas que eu faço só para o departamento? Tem. Mas
é um ponto específico. A maioria é para alinhar a equipe toda em prol de um objetivo em comum. Aí o negócio acontece. Legal. A meta definida só para o departamento de venda não flui. Porque o caixa não vai se engajar do jeito que o departamento de venda tá. A entrega, a compra, tem que engajar todo mundo. Sim. Essa questão de engajamento é bem interessante. E essa questão da análise comportamental também. Eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica agora. Vamos lá. Recentemente nas redes, tanto as que eu acompanho pelo menos, né, Instagram, TikTok, Twitter, a gente ouviu uma certa banalização do termo coach. Houveram bastante figuras que contribuíram para isso. Hoje, nos desenvolvimentos aí de Instagrams, né, os como é que a gente chama? Digitais influencers, eles se passam bastante por coaches e acaba tirando a credibilidade dessa profissão. Queria saber como a gente identifica esses falsos coaches para não contratar, de repente, os clientes aqui que estão nos assistindo, não contratar para fazer a seleção de vocês. Como é que a gente identifica essa situação? Perfeito. E não banaliza mais a profissão e realmente entenda que é uma profissão que realmente ela tem muito a agregar pessoal e profissionalmente. Perfeito. Com todos os exemplos que já falou, né? Perfeito. Excelente pergunta. Primeiro eu queria só fazer um contexto aqui, uma contextualização. Imagina só, quantos médicos, você que está nos assistindo, quantos médicos você foi que realmente são bons? Quantos advogados são realmente bons? Quantos professores são realmente bons? Quantos vendedores são realmente bons? Quantos motoristas de táxi ou de Uber são realmente bons? Isso se aplica em todas as profissões. Não passa de 5%. Tenta lembrar na sua memória quantos médicos você foi são bons. Que olhou para você, que preocupou com você como um todo. Quantos professores realmente fizeram o seu papel de te ensinar, de realmente garantir que você aprenda. São poucos. Isso acontece em toda a profissão. Agora, do mesmo jeito que se analisa como contratar, como evitar que isso aconteça com você, pegue referências. Veja horas de voo. Veja onde essa pessoa foi formada. Tem muitas empresas no mundo do coaching que estão ali. Pode ver, tem gente que fez o curso a semana passada e hoje já está vendendo coaching. Eu demorei 5 anos para desenvolver essa capacidade. Para desenvolver essa competência, né? Então, quer dizer... E outra coisa, tem pessoas que vão e ficam muito empolgadas num curso de coaching e saem desse processo, no outro dia, ele quer fazer coaching num boteco, vai tomar uma cervejinha com um amigo, quer fazer coaching com um amigo que tá tomando uma cerveja? Não existe. Não é nem o momento nem a hora, né? Não é o momento nem a hora e a pessoa não te contratou, né? Exatamente. Primeiro ponto. Então, eu super apoio, avalizo, embaso. O processo de coaching é fantástico. Porque, vou aproveitar essa oportunidade. O que é coaching? É um estilo de comunicação. Só. É um estilo de comunicação. Ao invés de eu falar assim, Flávia, faz isso dessa forma, eu vou te perguntar, Flávia, quais formas existem para você alcançar o resultado que a gente espera? Isso é fazer a pessoa pensar. Pode ver, quantas vezes você fala pro teu filho não deixar a toalha na cama? Ele vai deixar. Para não bater a porta, ele vai bater. Quantas vezes você fala pra sua equipe não fazer isso? Eles vão fazer. Sabe por quê? Porque foi você que falou. Não adianta falar, entra no ouvido, sai no outro. Então vem o coaching para te ajudar a pensar. Vamos pensar, o que precisa para trazer esse resultado? O que você vai fazer a partir de hoje? Quando? Como? Pronto. É a arte de fazer perguntas para gerar possibilidades. Legal. Só que as pessoas não entendem isso. E aí faz um alvoroço, né? Eu quero e eu espero, isso já é uma opinião minha, eu acredito que nas próximas gerações não vai existir, eu vou fazer coaching. Não, é um estilo de comunicação. É aqui, ao invés de eu ficar, ei, por que você não faz isso? Por que você não faz daquele jeito, se metendo na vida do outro? Dando pitaco. Né? Isso acontece muito. Então, o coaching é um estilo de comunicação que muito mais de gerar o outro a pensar e encontrar as respostas que ele precisa para ter o resultado que ele tem que dar, do que ficar falando. O estilo tradicional. Então, eu sou muito mais um estilo de comunicação com o coaching, que você não se torne invasivo, que a solução é a pessoa que vai definir, porque muitas vezes você ensina de um jeito e esse jeito que você está ensinando pode não ser o melhor jeito para outra pessoa. Então, por que não dar liberdade para ela encontrar a solução? Legal. É só isso.
Tude, agora para a gente encerrar, que dica você dá para os nossos empreendedores aqui, os nossos telespectadores que estão passando por algum momento difícil de processo de RH, não estão sabendo lidar com a equipe, seja a equipe de vendas, administrativa, e não estão sentindo que a equipe está engajada, conforme nosso podcast aqui alertou eles, né? Quais dicas para melhorar os processos lá dentro você pode dar, que seja que você usa bastante, porque você tem diversos clientes, diversos cases, além de contratá-las, né? o que você pode falar para eles melhorarem o processo deles? Eu diria que o primeiro passo é o gestor se desenvolver. Ele tem que entender quem é ele, o impacto do comportamento dele, porque a performance desse gestor impacta até na decisão de compra do cliente, né? O gestor se desenvolvendo. Segundo passo, estabelecer a base, que são os pilares. Ter uma boa missão da empresa desenvolvida, missão, visão, valores. Mas não é para estar lá no site, para o cliente ver, não para alguém que vai no site ver, não. É viver isso na essência. A filosofia da empresa. Quem são vocês? Para onde vocês vão? Quais são os princípios que vão conduzir vocês em busca da realização dessa visão de futuro? Então, ter essa base muito bem feita, muito bem sedimentada e viver isso na prática. Porque tem muita empresa que até tem. Não, poucas, mas algumas que tem, eu pergunto assim, qual é a missão da sua empresa? Não, peraí que eu vou ali no site ver. Não, então não tem. Não tem. Tem que viver isso, né? Então, o primeiro passo, o gestor se desenvolver, ter uma boa base, o processo, a base, os pilares da empresa bem desenvolvidos, processos implantados, estabelecidos, definidos. Aí sim, investir no desenvolvimento da equipe de competências, investir no desenvolvimento de processos para desenvolver essas competências e buscar bons profissionais para ajudar, porque não é fácil. Eu sempre digo assim, como é que eu posso dizer? Se eu for hoje, tudo que eu faço, eu busco profissionais para me ajudar, mesmo que eu faça. Nós, seres humanos, temos tendência a nos acomodar. Não tem a ver porque eu sei eu não preciso de ajuda. Eu tenho profissionais, mentores que conduzem comigo o que eu conduzo com o meu cliente. Perfeito. Não tem a ver só, eu sei eu não preciso. Não. Nós precisamos de ter pessoas para nos ajudar nessa caminhada, principalmente para empresários. É uma caminhada muito solitária, muito difícil, muito sozinha, uma caminhada muito árdua, de muito medo, de muitas indecisões, de muito risco, se quiser crescer. Agora, para ficar na mesmice, aí não tem muito risco, não. Mas se quiser crescer, a jornada é árdua. Por isso que tem que ter profissionais competentes para ajudar nesse processo. Senão a carga fica muito pesada. Eu diria que seria isso. Perfeito. Senhoras e senhores, Tude Vieira, nossa especialista comportamental. E se você procura qualquer soluções, né, que seja no âmbito de recursos humanos, departamento pessoal, a Academy está aqui para te ajudar, ok? Continue conosco, acompanhando os próximos episódios do nosso podcast e sempre contando negócios.